Olá, amigos! Eu sou Joana Angélica e este é o canal Madrugadas com Deus. No vídeo de hoje, João Paulo Oliveira traz o contexto do capítulo 6 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, mais uma obra da escritora americana Ellen White. Aborda a importância de uma boa alimentação para mantermos a saúde e o bem-estar físico, mental e espiritual, ressaltando que uma alimentação imprópria é a causa da degeneração da raça humana e prepara o caminho para os vícios. O desejo de Deus para nossas vidas é que voltemos ao regime original ensinado para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, se essas mensagens fazem sentido para você, nos apoie se inscrevendo, deixando o seu like, comentando e compartilhando com seus amigos. Vamos ao vídeo? Vamos lá. Nós iremos ler hoje o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 6, livro de Ellen White, Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 6, onde o tema é o seguinte: alimentação imprópria causa doenças. Alimentação imprópria causa doenças. Esse é o tema de hoje, tá bom? Mas antes de falar de alguns fatores de riscos que ameaçam o bem-estar da família, nós iremos contextualizar e ler alguns textos de Ellen White e também alguns textos bíblicos, né, para ficar aqui na nossa mente e também guardado no nosso coração, amém? Olha só o que está escrito no livro de Ellen White, capítulo 6, Conselhos sobre Regime Alimentar. O homem surgiu das mãos do seu Criador, perfeito em estatura e belo na forma. O que isso significa, né? Significa que o homem, quando foi criado no princípio, ele era perfeito em estatura. Ele não era igual a mim e a você, nós aqui nos tempos de hoje, né? O homem, ele tinha uma capacidade tanto física como mental maior do que a minha e a sua nos tempos de hoje. Resultado disso, né? Naquele tempo, naqueles tempos bíblicos, né? Nos tempos de Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, as leis de Deus, não só as leis do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela era passada de uma forma verbal, né? Eles passavam de pais para filhos da forma verbal. Hoje não, hoje nós temos a Bíblia na mão, né? O livro maravilhoso, a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas não conseguimos decorar muita coisa, né? Mas naquele tempo não, a memória do homem era grandiosa, era maravilhosa, né? Ele era muito bom em memória, em decorar as coisas, né? Hoje não, hoje a gente lê um texto da Bíblia, lê outro e já esquece rapidamente. Mas naquele tempo o homem era tanto forte fisicamente como mentalmente. Ele decorava muitas coisas, né? Assim nos mostra o livro de profecia. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, verso 4. A Bíblia irá confirmar que o homem, ele era perfeito, tanto em estatura, como também em conhecimento, não só em conhecimento, né? Mas na forma física também. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 6, verso 4. Gênesis capítulo 6, verso 4. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 6, verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Ou seja, o que isso significa, né? Significa que o homem era diferente dos dias de hoje. Havia gigantes na terra, né? De acordo com alguns estudiosos bíblicos, o homem, naquele tempo, nos tempos de Adão e Eva, ele chegava a aproximadamente quase 5 metros de altura. Hoje não, aproximadamente nós temos hoje 6 metros, aliás, 1,5 metro, né? 1,60 m, alguns têm 1,80 m, outros têm 2 metros de altura, né? Mas dificilmente chega a essa altura. Naquele tempo, não. O homem tinha aproximadamente quase 5 metros de altura. O homem era perfeito, tanto em força física como também mental, né? Inclusive, tem textos bíblicos no livro de Ellen White que Adão ele era perfeito. A pele dele era como se fosse uma pele de bebê. Era bem rosadazinha a pele, o rosto de Adão, né? Ele tinha um semblante sereno. Sabe por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito aqui em Gênesis capítulo 1. Confere aí comigo, ó. Gênesis capítulo 1, para a gente contextualizar aqui, ó. Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1. Você que está nos acompanhando também no Facebook daqui a pouquinho, né? Gênesis capítulo 1. A gente vai ver agora o versículo 26, onde diz o seguinte, ó. Também disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem era belo, né? Era belo tanto em força física como também mental, né? Espiritual. O homem era maravilhoso. Ele foi feito da mão do Criador. Ele era belo também em estrutura, né? Força física, porte físico de Adão era perfeito, diferente dos dias de hoje, né? Hoje, Ellen White, nos livros de profecia, diz que nós somos, diante de Adão, nós somos como se fossem pessoas raquíticas, né? Pessoas imperfeitas, né? Devido ao porte físico de Adão, nós nem se comparamos, né? Devido ao pecado ter atingido a humanidade de uma forma, né? Grandiosa, né? Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Olha o que está escrito no livro de profecia. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 6. O fato do homem ter resistido por 6.000 anos é a prova cabal do poder de resistência com o qual foi dotado no princípio, né? O que isso significa? Significa que nós só conseguimos resistir até hoje, por quê? Porque Adão ele foi revestido de poder, né, irmãos? De poder tanto físico, né, também como aqui, ó, mental. A resistência dele era maior do que a nossa hoje. Naqueles tempos, o homem vivia o quê? 900 e poucos anos, né? Por isso que nós, nos tempos de hoje, não entramos ainda em extinção, sabe por quê? Porque naquele tempo o homem foi revestido de força, né? Não só de força física, mas de mental também. Porque se analisarmos na Bíblia, a raça humana ela só veio caindo, a cada dia que passa foi caindo, caindo, até chegar aproximadamente aí nos 70 a 80 anos. Se não fosse isso, se nos tempos de Adão, Adão vivesse somente a meta de vida que nós temos hoje, né, que é 70 a 80 anos de vida, a raça humana já teria sido extinta, de acordo com o livro aqui de profecia. Olha o que está escrito aqui, ó, esse texto aqui fantástico. Ó. Se não tivesse Adão, originalmente, possuído maior poder físico do que os homens possuem agora, a raça humana já teria sido extinta, né? Isso é um fato, a gente vê nos nossos dias hoje, a maioria das pessoas estão doentes, né? As doenças têm aumentado, as pessoas estão morrendo muito cedo, muito nova, né? Se não fosse Adão, lá no passado, Deus tivesse criado Adão com bastante resistência física, né? Em relação também à sua idade, vivia muito tempo, né? Muitos anos, né? Hoje nós já estaria extintos, nós não existiríamos mais, né? É tanto que a gente vê que a cada dia que passa o ser humano está cada vez mais, né, decaindo. A raça humana está indo cada vez mais de mal a pior. Nós estamos vendo tudo isso nos nossos dias, né? O pecado ele é terrível, ele é maligno, irmãos. Ele veio para destruir. As pessoas cada vez estão ficando mais ruins, perversas, né? Prejudicando o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Muitas pessoas bebem, usam drogas, né? Fazem coisas erradas, né? E um exemplo é relatado de morte natural na infância, meninice ou adolescência. As notas de óbitos que se encontram no livro de Gênesis rezam assim: e foram todos os dias de Adão, foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Ou seja, as notas de óbito, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no princípio da criação, era dessa forma, irmão. Ninguém morria novo. E isso, 900 anos, né, era para ser a mais, irmãos. Por quê? Porque ninguém foi feito para morrer. A gente foi feito para viver eternamente. Nós morremos porque o salário do pecado é a morte. O pecado passou para toda a humanidade. Mas Deus ele implantou no nosso coração o desejo da eternidade. É por isso que nós ficamos tristes, choramos quando alguém morre. Mas vamos lá, continuando aqui a leitura, né? Ó, vamos abrir aqui no livro de Salmos, capítulo 90, verso 10. Livro de Salmos, capítulo 90, verso 10. Salmos 90, verso 10, né? Nos tempos de Gênesis, a meta de vida aí era essa, né? Aliás, era para ser eternamente, não era para morrer, mas devido ao pecado ter entrado no mundo, era 900 e poucos anos. Mas a raça humana ela veio só caindo a cada dia que passa. E a meta de vida hoje, nós iremos ver aqui no livro de Salmos, capítulo 90, verso 10. Olha o que está escrito no verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos,
ou em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Então, essa é a nossa meta de vida hoje, né? Olha só aonde a raça humana tem chegado, né? Se Jesus não voltar logo, logo, irmãos, a gente vai entrar na extinção, né? De acordo aqui com Ellen White, né? Mas só que isso não vai acontecer porque a gente sabe que Jesus irá voltar, amém? Eu acredito que Jesus irá voltar na nossa geração, só não sei nem o dia nem a hora, mas devido às profecias que já estão se cumprindo, né? Quem estuda profecias, Daniel e Apocalipse, a gente sabe que o fim já chegou, já está bem próximo, está cada dia mais próximo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, né? Então, a meta de vida hoje é diferente da meta de vida naqueles tempos, né? É 70, chegando aí aproximadamente a 80 anos. Chegando aos 80 anos, já chega cansado, com vigor, se você não cuidar do seu corpo, não fizer um exercício físico, não praticar um esporte, você vai chegar aos 80 anos cansado, né? Vai chegar desgastado, né? Mas fica aí a dica, tá bom? Vamos lá, continuando aqui a leitura aqui do livro profético, capítulo 6, Conselho sobre regime alimentar. Ó. Por ocasião do primeiro advento de Cristo, a raça humana já se havia degenerado de total maneira que não somente os velhos, mas também os de meia idade e os jovens eram trazidos de todas as cidades ao Salvador para serem curados de suas enfermidades. Quando Jesus chegou, veio aqui ao mundo no seu primeiro advento, né? Se fez homem, assim nos diz a Bíblia, se esvaziou de si mesmo, né? Quando ele veio, a raça humana já tinha sido atingida de uma forma tão grande, irmãos, tão grande, que não era mais que nem nos tempos de Adão. Dessa vez, tanto os velhos como também os jovens, os de meia idade, né? Eles estavam todos enfermos, já estavam contaminados, né? Devido ao pecado, eles foram atingidos de uma forma tão grande com o pecado que os jovens chegavam até Jesus doente, não só doente, mas vários jovens morreram, de acordo com a Bíblia. Jesus foi lá e ressuscitou. Jesus deu a cura de várias pessoas, chegavam pessoas até Jesus, né? Aleijadas, pessoas cegas, né? Paralíticas, pessoas com outros tipos de doença, entendendo? Então, essa é a consequência do pecado, irmãos, na nossa vida. Tudo isso, né? O pecado tem acabado com o ser humano, tem acabado com nossos anos de vida, com a nossa qualidade de vida, tanto física como mental também. O pecado ele vem destruindo as nossas capacidades físicas, né? E mentais. Não é que nem no princípio, mas tudo isso Deus quer que volte de novo, né? E um dia irá voltar a ser como era no princípio, e melhor ainda, né? Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Tudo isso é um resultado das transgressões às leis físicas, assim nos diz Ellen White. Tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, né, são resultado das transgressões das leis físicas, né? Na Bíblia nós sabemos que existem várias e várias leis, né? Existe a lei dos 10 mandamentos, as leis de saúde, né? As leis morais, né? Então, tudo isso que está acontecendo hoje é o resultado da transgressão às leis de Deus, os mandamentos do Senhor, tanto as leis de saúde também como os 10 mandamentos. A Bíblia diz que não é para matar, né? Eu vou e mato uma pessoa, o que que acontece? Alguém vai vir se vingar de mim. Não só isso, né? Mas eu posso ser preso, posso me prejudicar, posso acabar com a minha vida, entendendo? A Bíblia diz que não é para adulterar. Muitas pessoas que adulteram, né? O marido às vezes fica com raiva, fica chateado, acaba matando a esposa. Muitas vezes a esposa manda alguém matar o marido. Isso já aconteceu muito, né? Inclusive a gente vê casos assim na televisão, passando nos jornais, né? Ou seja, o adultério às vezes pode causar morte. Muitas pessoas acham que é algo inofensivo, que não vai acontecer nada, mas na maioria das vezes acontece morte, né? A Bíblia diz que é para honrar o pai e a mãe. Muitas vezes, quando a gente não honra o nosso pai e nossa mãe, acabamos morrendo. Morre cedo, né? Inclusive, esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Nós estamos hoje aqui no Dia das Mães, né? O filho que respeita a mãe, que respeita o pai, a Bíblia diz que Deus prolonga os dias de vida dele aqui na terra, né? Então, todos os mandamentos da lei de Deus foram feitos para ser obedecidos. Né? Assim também as leis de saúde, né? Que existem na Bíblia, animais limpos, animais imundos, né? Na Bíblia tem 3 tipos de alimentação. Tem a alimentação de animais limpos, tem a alimentação de animais imundos e tem a alimentação vegetariana, né? Cabe a você qual a alimentação você vai escolher, tá bom? O nosso dever aqui é somente orientar, pregar o evangelho, né? Com amor, com carinho,
mas a questão da alimentação é uma questão individual que cada pessoa tem que tomar a sua escolha, né? Então é isso aí. A transgressão às leis físicas, né, tem causado tudo isso, doenças, morte, né, tragédias, tudo isso tem acontecido na raça humana. E aqui eu vou citar alguns fatores de risco que ameaçam o bem-estar da família e que você pode evitar. Existe a diabetes, né, diabetes hereditária, e existe também a diabetes adquirida. Outro fator de risco que ameaça o bem-estar da família, o câncer tem dado em muitas pessoas nesses últimos dias, tem aumentado os casos a cada dia que passa. Mas tudo isso pode ser evitado. Se você tiver a melhor alimentação possível, cuidar do seu organismo, da sua saúde, praticar exercícios físicos também, porque não é só cuidar da alimentação. Muitos cuidam da alimentação, mas esquecem de praticar um exercício físico. Inclusive, nesses últimos dias, aumentou a quantidade de pessoas que fazem exercício físico, né? Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que o exercício físico é bom para a saúde. Na minha cidade, na sua cidade, a gente vê muitas pessoas caminhando nas praças, né, na rua. Então, isso tem aumentado e nós temos que caminhar. Outro fator de risco que ameaça o bem-estar da família, a obesidade. Muitas vezes a obesidade vem também da mal alimentação. Às vezes come demais, come muito antes de dormir, não pratica um exercício físico, acaba ficando acima do peso. Mas tudo isso pode ser evitado. Ameaça o seu bem-estar, né? O alcoolismo também pode ser evitado. Pode ser evitado sim ou não? Pode. Depende de você, se você vai beber ou se não vai beber, né? Eu escolhi não beber, mas eu já bebi muito. Quando eu não conhecia Cristo, eu bebia bebidas alcoólicas e isso prejudicou a minha vida, né? Hoje não, hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, tomei minha decisão e mudei minha vida. Hoje eu escolho cuidar da minha saúde. Você pode fazer o mesmo, cuidando da sua saúde, dando melhor para Deus e também cuidando do seu corpo. Então, o alcoolismo ele pode ser evitado. Não só o alcoolismo, mas o tabagismo, que é o uso do cigarro, né, de drogas, ou seja, tudo isso pode ser evitado. O tabagismo ele tem causado câncer em muitas pessoas. O câncer de boca, né, o câncer na garganta e em outros locais também. Então, são fatores de risco que eu e você podemos evitar. E a Bíblia nos aconselha, tem vários e vários versículos, texto na Bíblia, nos aconselhando, né, cuidarmos do nosso corpo da melhor forma possível. Então, muitas doenças que as pessoas pegam poderiam ser evitadas, mas muitas vezes nós, seres humanos, somos que nem peixe, né? Morremos pela boca. E é verdade, né? Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Quando alguém está doente, toda a família sofre junto. E quando alguém adoece na sua casa, né, toda a família sofre junto. Mas isso poderia ser evitado, para a gente cuidar da nossa saúde. Eu quero dizer para você nessa manhã que não é desejo de Deus que você fique doente, nem eu e nem você, nenhum de nós. Não é desejo de Deus. Deus não tem prazer em ver as suas criaturas, né, os seus filhos, né, morrendo por causa de doenças, nem por causa de coisa nenhuma. Deus não tem prazer nisso. O desejo de Deus é que você viva, tenha uma vida de qualidade, uma vida boa, viva muitos anos de vida, né, assim como os nossos antepassados viveram, né? Moisés morreu ali, ficou velho, mas o seu semblante era o mesmo, assim nos diz a Bíblia. Não só Moisés, mas vários outros personagens aí da Bíblia, né? Tiveram uma velhice muito boa. Vamos lá, não é desejo de Deus que ninguém fique doente. É por isso que a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso está escrito na palavra do Senhor. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O que isso significa? Significa que o nosso corpo não é nosso mesmo. Ele pertence a Deus, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele foi comprado por um grande preço. E esse grande preço foi a morte, né, de um Deus, de um homem, né? Se fez carne, habitou entre nós, deu a vida por mim e por você. É tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? A gente acabou de ler aqui alguns textos do livro Conselho sobre Regime Alimentar, você que está nos acompanhando também aí no Facebook, né? Você pode ler esse livro inteiramente grátis, você pode baixar o aplicativo e ler também, para contextualizar e ler todo o restante, porque aqui eu estou fazendo o resumo dos resumos, né? E também estou falando aqui alguns textos bíblicos, né? Para, através da Bíblia, você ver também que devemos cuidar do nosso corpo. Inclusive, tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus.
tem que fazer sabendo se está glorificando a Deus ou não. Em questão a comida ou qualquer outra coisa, você tem que fazer para a glória de Deus. Tem que saber se está honrando ao Senhor ou não, né? Vamos lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né, em Cristo Jesus. Infelizmente, né, todos nós um dia iremos morrer, né? Se Jesus não voltar, porque se ele voltar logo nos nossos dias, o que vai acontecer? Você vai ser levado vivo para o céu. Mas infelizmente, né, irmão, o salário do pecado é a morte, assim nos diz a Bíblia. A morte passou para toda a humanidade. Que nem eu falei aqui no começo, o homem, o ser humano, a raça humana, ela não foi feita para morrer. Tudo isso é consequência do pecado ter entrado no mundo. Adão e Eva, eles foram criados para viver eternamente. Mas, infelizmente, né, o pecado entrou no mundo devido a eles terem comido do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Satanás ali se transfigurou. Aliás, né, foi o primeiro caso ali de espiritismo, né? Incorporou ali dentro da serpente, a serpente enganou ali Eva, e Eva deu do fruto para o seu esposo. E o pecado entrou para a humanidade. E a humanidade só vem caindo a cada dia que passa. E a gente vê essas consequências aumentando nos nossos dias, né? E irá aumentar cada vez mais, irmãos. É por isso que nós devemos estar preparados, né? Preparados tanto fisicamente como espiritualmente para pregar essa mensagem maravilhosa que é da reforma de saúde, né? Nós temos que dar o nosso exemplo, porque o fim está chegando, né? E no céu não haverá morte, não haverá dano, né? O pecado não irá mais existir de acordo com a palavra de Deus, né? E a nossa vida aqui na Terra é um preparo para o céu, né? Eu já tomei minha decisão, decidi cuidar da minha saúde, tanto na parte da alimentação, como fisicamente também fazendo exercício físico, né? Então, essa decisão você também pode tomar na sua vida. E eu faço um apelo para você nessa noite, né? Você que está chegando aqui agora, está nos acompanhando, você que já está aqui, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um dia, eu estava cheio de problemas físicos, de saúde, tinha até depressão, irmãos. Porque quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, antes de eu entrar, eu tinha depressão, né? Me batizei com depressão, mas através de uma boa alimentação e exercícios físicos, né? Indo à igreja, louvando a Deus, orando ao Senhor, eu fui curado da depressão total, não sinto mais nada, para a honra e glória de Deus, né? Mas tudo isso por quê? Porque eu decidi cuidar do meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando a gente cuida do nosso corpo, todas as enfermidades, né, todos os problemas físicos, né, vão embora, irmão. Pode ter certeza disso. Porque quando a gente cuida do nosso corpo, Deus cuida da gente. O Espírito Santo passa a agir de uma forma mais grandiosa. As suas faculdades físicas, mentais, espirituais irão ser cada vez mais evoluídas, né? E Deus irá agir na sua vida, tanto na sua vida como na vida das pessoas que estão ao seu lado. Deus irá lhe usar como um vaso nas mãos do oleiro. Se você entregar a vida completamente nas mãos de Deus e deixar ele agir, fazer a vontade dele na sua vida, pode ter certeza que Deus irá lhe usar de uma forma grandiosa. Então, meu apelo para você nessa manhã é que toma a sua decisão, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Há quanto tempo Deus vem querendo lhe mostrar, né? Para você ter uma boa alimentação, largar os vícios de lado, a bebida alcoólica, o cigarro, né? A mal alimentação, praticar um exercício físico. E muitas vezes nós endurecemos o coração, deixamos a vida aí nos levando e de repente, irmãos, ficamos doentes e já é tarde, né? Então, cuide da sua saúde enquanto é tempo. Não deixe a doença chegar, porque quando a doença chega, para cuidar, irmãos, vai ser mais difícil, né? Então, a mensagem foi essa, mas foi objetiva. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus, através dessa mensagem, abençoe as famílias, né, do mundo inteiro, abençoe a sua saúde e vamos cuidar do nosso corpo, ó, porque quem cuida do corpo vive mais, de acordo com a Bíblia, tá bom? Então, que Deus lhe abençoe, tenha um bom dia, um feliz Dia das Mães. Amém.